Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça no mundo executivo da logística e dos transportes. Pensa comigo, e se eu te disser que uma frota bem comum, de 100 veículos, pode estar literalmente deixando escorrer pelo ralo mais de R$ 1.200.000 por ano, só em custos com diesel? É uma quantia absurda, né? E o mais louco é que o motivo disso passa bem longe daquele preço que a gente costuma ver na bomba do posto de combustível. Então, vamos entender como isso funciona na prática. Nossa pauta hoje foi estruturada para ser um verdadeiro plano de ação 100% baseado em dados. A gente vai passar rapidinho por 6 pontos-chave, vamos do custo real do diesel passando por aquela famosa armadilha dos centavos, até chegar em onde a margem se perde e qual o preço real dessa ineficiência toda. Depois vamos ver as práticas de alta performance e como mudar a chave da operação para a estratégia. Ponto 1. O custo real do diesel. Para resolver qualquer bronca nos negócios, a gente precisa primeiro entender o tamanho do monstro, certo? É impossível consertar algo sem saber o peso real que essa despesa tem no balanço. O combustível, na grande maioria das vezes, é a principal artéria financeira de toda a operação. E aqui tem um número de cair o queixo, para validar qualquer esforço de gestão de imediato. R$ 24.800.000. Esse é o desembolso anual estimado só para abastecer essa frota de 100 veículos que estamos analisando. É um volume financeiro tão colossal que exige uma governança muito, mas muito além de só ficar controlando o recibo de abastecimento. Quando a gente fala dessa ordem de grandeza, qualquer fraçãozinha de porcentagem ganha ou perdida muda completamente o jogo. E os dados mostram brilhantemente de onde vem essa montanha de dinheiro. Não estamos falando de teoria não, tá? Destrinchando uma frota real. Imagina o seguinte cenário: 40 cavalos mecânicos rodando seus 12.000 quilômetros por mês, 35 caminhões truck e 25 tocos, cada um com sua quilometragem e consumos super específicos. É a credibilidade da matemática nua e crua, mostrando exatamente, rodovia por rodovia, de onde o dinheiro está saindo. E para ancorar isso na nossa realidade do dia a dia, jogando aí um preço médio do diesel a R$ 6,10 o litro, essa turma toda consome 339 mil litros mensais. A conta fechada no fim do mês? R$ 2.060.000 mensalmente. A gente precisa internalizar essa base de mais de 2 milhões por mês, porque é a partir desse bolo gigante que a gente vai ver onde o sistema inteiro começa a vazar. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, a armadilha dos centavos, ou o grande ponto cego do setor de compras. Porque, com um gasto tão agressivo assim, o instinto natural é tentar estancar o sangramento lá na hora de comprar. Mas olha que contraste super interessante. De um lado, a gente vê aquele esforço gigantesco, o time suando a camisa para economizar uns centavinhos no litro lá na bomba. É um trabalho duro, mas que no quadro geral gera um impacto financeiro bem limitado. Do outro lado, a gente tem a abordagem que realmente vira o ponteiro financeiro, gerenciar implacavelmente como esse diesel é consumido lá na estrada, durante a rotina. Ou seja, o foco não deveria ser só tentar comprar um pouco mais barato, mas usar muito melhor aquilo que já está dentro do tanque. Entrando no ponto 3, onde a margem se perde. Aqui onde a narrativa muda de tom, com o efeito cascata daquela negligência operacional diária. O verdadeiro dano não acontece numa sala com ar-condicionado na mesa do fornecedor. Ele acontece longe dos olhos de todo mundo, lá no trânsito pesado. O cenário aponta para uma perda de eficiência de apenas 5%. E convenhamos, 5% soa como troco de padaria, né? Parece inofensivo, totalmente aceitável. Mas aplique esse pequeno dígito naqueles 2 milhões mensais que a gente acabou de ver, a ilusão de que o desperdício é pequeno some num piscar de olhos. É um vazamento massivo. E na prática, como a gente perde esses 5%? Bom, não é com um grande desastre, mas com pequenos destruidores invisíveis. Sabe aquele caminhão parado com o motor ligado, horas a fio em marcha lenta esperando para descarregar? Uma condução com aceleração e freada brusca, jogando diesel fora à toa? Pneu murcho aumentando o arrasto? Rotas mal feitas, manutenção atrasada ou um leve excesso de carga? São essas goteiras pingando o dia inteiro que afundam a operação de vez. Chegamos então ao ponto 4, o preço da ineficiência. Já que entendemos as causas, chegou a hora de precificar. Vamos colocar em reais e centavos o custo desses maus hábitos. R$ 103.000. Esse é o valor exato, no fim de cada mês, daqueles inofensivos 5%. São mais de R$ 100.000 virando fumaça preta pelo escapamento todo santo mês. E o mais doído é que isso não tem absolutamente nada a ver com a variação do dólar ou crise global. É puramente resultado da falta de gestão de dados e hábitos ruins da própria equipe. E aqui a coisa fica assustadora. Anualize esse desperdício.
R$ 1.240.000 descendo pelo ralo a cada ano, mais de 1 milhão de margem pura que simplesmente evaporou. Imagina só, é capital que poderia financiar uma renovação de frota de ponta, adotar novas tecnologias ou até pagar bônus para todo mundo, mas está sendo queimado porque a operação não vigia a rodovia com o mesmo rigor que vigia o fluxo de caixa. Mas calma, aqui tem solução. Ponto 5. Práticas de alta performance. Diagnosticar essa patologia financeira é o primeiro passo para a cura. O mercado de alto nível recusa esse tipo de ralo e usa um roteiro claro para blindar a operação. O checklist estratégico é super direto ao ponto. Primeiro, treinar o time com programas reais de direção econômica. Segundo, adotar telemetria, mas com gestão ativa. Não é só botar GPS de enfeite, é atuar em tempo real na freada. Terceiro, criar indicadores de performance individuais para ter meritocracia. Quarto, amarrar a manutenção diretamente com a eficiência do caminhão. Quinto, trazer inteligência de dados para traçar rotas lógicas. E o sexto, que amarra tudo isso, criar uma governança semanal impecável. Reunião toda semana para avaliar consumo e tomar decisão antes do mês virar. E finalmente nosso ponto 6, de operação para estratégia. Para rodar tudo isso que a gente conversou, não basta só comprar um software novo. Exige uma mudança de mentalidade gigantesca que tem que descer lá do alto escalão. É hora de mudar a lente pela qual as decisões logísticas são tomadas na diretoria. Tem uma fala do especialista Wagner Silva que mata a charada e resume tudo de uma forma irretocável. Ele diz: em frotas grandes, gestão de diesel deixou de ser tema operacional. É estratégia financeira, disciplina gerencial e vantagem competitiva. O retorno gerado por estancar e recuperar esses parcos 5% esmaga, de longe, qualquer esforço monumental focado só em barganhar preço no posto. A vantagem competitiva real e duradoura a gente constrói consertando a nossa própria casa primeiro. Para a gente encerrar, vale a reflexão. A gente dissecou aqui um cenário super técnico e específico, né? Mas as portas se abrem para algo muito maior. Pense o seguinte: se uma ineficiência sutil de 5% no consumo de um único insumo consegue drenar mais de R$ 1 milhão por ano no mais absoluto silêncio, a grande pergunta é: quais outras margens ocultas estão sangrando o caixa da sua operação neste exato minuto? Fica aí o questionamento para apimentar a sua próxima reunião de planejamento. Agradecemos imensamente por acompanhar mais esta análise estruturada conosco. Até a próxima!